É tempo de crise, né? Tempo de dificuldade, tempo de muita gente na informalidade ou até sem emprego nenhum, sem chance. E aí, qual é o diferencial para ser reabsorvido no mercado de trabalho? Você tem escolaridade suficiente para isso, para disputar? Você está aproveitando o tempo que está no desvio para procurar aumentar a sua capacidade profissional? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, educação e empregabilidade. Estamos recebendo o professor Lincoln Filsman, ele é coordenador do curso de inteligência empresarial da FAAP, esteve aqui dias atrás falando aí a respeito dessa revolução 4.0, as pessoas que estão preocupadas com a perda dos seus empregos e até a substituição deles por outro tipo de atividade, mas hoje essa questão da educação é preocupante também, né? Porque o cara sai, perde o emprego e não tem volta. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz em poder retornar para a gente poder falar sobre um assunto tão importante que é educação e que é emprego no Brasil. Bom, o que a gente pode começar no início da nossa conversa aí para o telespectador que está em casa, começar a pontuar essa relação que existe entre esses dois universos. Os estudos do IBGE, por exemplo, mostram que no Brasil o tempo de escolaridade ele está atrelado à remuneração do trabalhador brasileiro. O que isso significa? Que quanto mais tempo eu estudo, eu tenho uma maior probabilidade de ter uma remuneração no mercado de trabalho maior. É claro que a gente vai ver casos isolados de pessoas que estudaram muito pouco e têm uma remuneração muito alta, como a gente também, como você bem colocou na sua fala inicial, a gente vai ver casos de pessoas que estudaram muito, mas estão desempregadas mediante a crise que nós vivemos. Então, existe ainda esses dois polos, mas eles são tratados de formas mais isoladas, porque o que a gente consegue hoje com muita tranquilidade apontar é que se você, como profissional, espera ter uma remuneração maior do mercado, você precisa ter um tempo de estudo e uma qualidade educacional maior. Ou seja, não é que não tem espaço para o empírico, né? Porque às vezes o cara é muito bom, é talentoso, é genético praticamente, né? Nessa qualidade que ele tem para a atividade que desenvolve. Mas são raríssimos os casos, né? Antigamente era mais fácil. Hoje em dia a coisa é mais complicada para o camarada que não tem aí uma escolaridade maior. E até mesmo relembrando aquela conversa que nós tivemos há dias atrás, quando nós falávamos sobre a questão da tecnologia, eu preciso de profissionais hoje que tenham uma capacidade analítica, crítica e intelectual maior, porque eu tenho novas demandas que surgem no mercado de trabalho. Então, se há 40 anos atrás eu prosperei porque eu tinha uma loja, e aquela loja foi o patrimônio que a minha família teve a vida inteira, e aquilo me sustentou e me permitiu construir um império, hoje dificilmente você conseguiria ter o mesmo sucesso, porque, por exemplo, a gente tem o mercado do e-commerce, que basicamente a venda virtual hoje é uma tendência para grandes, ou para a maioria dos grandes magazines que a gente tem no mundo. Então eu preciso entender que conhecimento, educação e empregabilidade são coisas que estão muito atreladas. E conhecimento com finalidade, né? Porque tem que ter um foco, né? Na atividade que vai desenvolver. Pessoal, qual é a relação que existe, então, entre escolaridade e empregabilidade? Bom, do ponto de vista estatístico, a gente pode dizer o seguinte: uma pessoa que hoje tem ensino superior completo, ela tem aí, por exemplo, cerca de 54% de chance a mais de ter uma remuneração maior do que aquele profissional que não tem o ensino superior completo. Então a gente já começa por aí. Conforme eu vou subindo o nível de escolaridade, eu vou aumentando a remuneração. Pós-graduações, mestrado, doutorado. E por aí vai. Então, por exemplo, hoje uma pessoa, normalmente quem segue a vida acadêmica, né, os cursos estrito sensu, que faz mestrado, doutorado, ele muitas vezes ou vai para a área da pesquisa ou vai para a área acadêmica. Esses profissionais têm uma probabilidade maior de estarem em grandes indústrias, em grandes universidades, porque pesquisa e indústria são coisas que se conversam muito. Então, consequentemente, são profissionais mais valorizados do ponto de vista de remuneração. E essa história que muita gente fala aí, a escola prepara para a prova, não prepara para a vida. Olha, só essa sua frase daria tema e pauta para a gente filosofar por muito tempo. É uma discussão muito grande que existe entre correntes de educadores das mais diferentes possíveis.
O que eu quero hoje com o aluno em sala de aula? Eu quero prepará-lo para uma prova onde eu vou medir um conhecimento técnico sobre um determinado assunto, ou eu quero prepará-lo para a vida? Tem muitos educadores que dizem que a gente tem que preparar para a prova, porque você está dentro do ambiente escolar e você deve ser medido pela sua capacidade de raciocínio. Mas eu tenho uma outra vertente de educadores que diz que a prova, se aplicada nas mesmas condições uma semana depois, eu já não consigo dizer se aquele aluno conseguiria tirar, por exemplo, a mesma nota. Então, por que eu não preparo ele para a vida? E preparar um jovem, uma criança para a vida, não significa que você vai abrir mão do ensino tradicional, mas significa que você vai incluir discussões que permitam com que essa criança, esse jovem, cresçam mais preparados do ponto de vista de sociedade no futuro. O pessoal está discutindo muito a possibilidade, né, de fazer com que essa escolaridade se dê em casa, fora dos bancos escolares. Será que realmente isso vai trazer algum efeito produtivo? Será que a educação, como é praticada no Brasil, está um modelo ultrapassado, professor? São duas coisas diferentes. Essa questão do ensino em casa, ainda há muita controvérsia sobre a forma como isso vai ser, digamos assim, executado, operacionalizado. Tem muita discussão para ser feita sobre esse assunto, sobre esse tema. Portanto, para a gente poder dizer algo com uma certa concretude, a gente precisaria ainda mergulhar muito nas questões que são mais profundas do que definir se eu vou deixar meu filho estudar em casa ou se eu vou deixar estudá-lo na escola. O segundo ponto tem a ver com a capacidade com que, por exemplo, os professores estão sendo preparados para serem professores em sala de aula. A gente tem ainda um hiato muito grande na educação brasileira, que é a falta de preparo do acadêmico, do professor. E por que isso se dá? Porque educação hoje é o curso mais barato que você tem no Brasil. Então, você pode estudar à distância ou presencialmente, um curso que certamente não se compara a uma mensalidade de uma faculdade de Direito, de Medicina. Então, eu estou dizendo que eu tenho mais acesso para mais profissionais. Só que se você entra numa sala de aula hoje e pergunta para um grupo de jovens, de 40 jovens do ensino médio ou no final do ensino fundamental, onde aquela relação de admiração com o professor, de querer fazer igual ele faz, já passou, se ele sonha em ser educador no Brasil, você provavelmente vai ter uma minoria, ou quase nada, ou quase ninguém, melhor dizendo, de pessoas dizendo, eu quero ser professor. Essa é a questão. A remuneração do professor também é algo que pode afetar essa qualidade do ensino? A remuneração, a preparação, o estímulo para a evolução na carreira. Então, eu tenho professores que têm dupla, tripla jornada de trabalho, dão dezenas de horas aulas semanais. E, bom, se eu tenho muitas aulas para dar para públicos muito diferentes, eu acabo preparando conteúdos muito genéricos para utilizar com todo mundo. E se eu estou preparando um conteúdo genérico para dar em sala de aula, eu estou construindo uma base crítica genérica em sala de aula, porque eu não tenho tempo para me aprofundar nas questões teóricas, nas questões reflexivas dentro da sala. E a remuneração é um outro problema, porque eu preciso dar muita aula para poder me sustentar. E isso também vira um outro problema, porque eu deixo de investir na minha própria formação, no meu conhecimento como educador. Quando eu estava no grupo escolar, havia uma disputa enorme para a gente conseguir uma vaga numa escola pública. Hoje, quem pode não quer botar o filho na escola pública, porque passa um bom tempo do ano em greve, tem um monte de coisa, o professor também está meio desmotivado, né? Ainda tem uma procura grande pelas universidades federais. Se a gente olhar o pátio do estacionamento, tem um monte de carrão bonito, gente que não precisava estar ali disputando. Mas é que, no âmbito da Universidade Federal, o currículo pesa para efeito de reconhecimento de mestrado, doutorado e tudo mais. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre a escola pública e a escola privada. Quem leva melhor? Mas vou lhe pedir para a gente voltar ao tema já, na volta da entrevista. Estamos conversando com o professor Lincoln Filhos-Mendes, ele é coordenador do curso de Inteligência Empresarial da FAAP e hoje fala conosco a respeito de educação e empregabilidade. É já a volta da entrevista. Não saia daí.